Olá, estudantes! Sou a professora Luana Yensen de Língua Portuguesa. Ei, bonitos! Hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Bonitos, todos nós usamos adjetivos para falar qualidades das pessoas e das coisas ao nosso redor. Por exemplo, quando dizemos meu colega é muito inteligente e gentil, estamos usando adjetivos para descrever como ele é. Mas também usamos para expressar algo que não achamos tão legal, como em essa brincadeira foi confusa demais. Viu só como essas palavrinhas ajudam a mostrar o que sentimos ou pensamos? Então, nada mais justo do que entendermos bem o que são essas palavras tão importantes no nosso cotidiano. Vamos nos aventurar pelo mundo dos adjetivos? Bonitos, vocês querem ouvir uma história? Pode não parecer de primeira, mas ela tem tudo a ver com o assunto de hoje. Além de ser uma gracinha. Bora lá, deixa eu abrir meu livro, aqui está. O Patinho Feio. Era uma vez, numa bela manhã de primavera, uma mamãe pata que chocava seus ovos à beira de um lago. Quando os ovos finalmente começaram a se abrir, apareceram patinhos amarelos e fofinhos, todos iguais. Porém, o último ovo era diferente, maior, e dele saiu um patinho cinza e desengonçado. Os outros animais da fazenda zombavam dele por ser diferente. Mesmo a sua própria família fazia pouco caso do patinho, que se sentia muito triste e deslocado. Então, um dia, ele decidiu ir embora. O Patinho Feio atravessou florestas e lagos, enfrentando muitas dificuldades e solidão. Porém, quando a primavera retornou, o Patinho Feio viu um grupo de cisnes deslumbrantes voando sobre o lago. Ele decidiu se juntar a eles, esperando que o aceitassem, mesmo sendo diferente. Quando ele se olhou na água, viu que não era mais um patinho feio, mas um lindo cisne. Bonitos, zombavam significa faziam graça, debochavam. Ai, bonitos, não tem jeito, eu sempre me emociono com essa historinha. Mas enfim, depois de lermos esse lindo conto, quero que vocês notem uma coisa. Nesse texto, temos diversas características sendo dadas a alguns personagens. Perceberam? Olha só! Era uma vez, numa bela manhã de primavera, uma mamãe pata que chocava seus ovos à beira de um lago. Quando os ovos finalmente começaram a se abrir, apareceram patinhos amarelos e fofinhos, todos iguais. Bonitos, notem aí as palavras destacadas. Sabem para que elas servem? Para dar alguma característica, qualidade ou defeito a alguém ou a alguma coisa. Vejam que a palavra bela está dando uma característica para a palavra manhã. Já as palavras amarelos e fofinhos estão dando uma característica para qual outra palavra? Vocês conseguem perceber aí? Isso mesmo, bonitos! As palavras amarelos e fofinhos estão se referindo à palavra patinhos. Legal, né, pessoal? Bom, essas palavras são chamadas de adjetivos. E é isso que estamos estudando na aula de hoje. Os adjetivos têm essa função principal de dar características ao substantivo. E o que são os substantivos, professora? Ora, muito simples. Substantivo é o nome de alguém ou alguma coisa. O adjetivo serve para evidenciar uma qualidade, defeito ou simplesmente característica para esse nome. No próprio título do texto que lemos, já temos um exemplo disso, o Patinho Feio. Notem, bonitos, que temos o nome do bichinho, ou seja, patinho, esse é o substantivo. Depois, em colorido, temos a característica que foi dada ao animal, a palavra feio, que é o nosso adjetivo. Percebam que o adjetivo feio tem ligação com o substantivo patinho, dando um novo sentido à palavra. Mas sabemos que o patinho não tinha nada de feio, e a história mostra que preconceito com a aparência dos outros não tá com nada, hein?
Ah, e uma perguntinha para testar vocês. E se tivéssemos patinhos no título? O adjetivo vai concordar. Assim teríamos os patinhos feios no plural. Muito bem, bonitos! Agora que já sabemos o que são adjetivos e como eles se relacionam com substantivos, vamos ver um pouco sobre os diferentes tipos de adjetivos? Primeiro, temos os adjetivos simples, que são formados por uma só palavrinha, como em gato fofo ou caderno azul. Fácil, né? Agora, quando juntamos duas palavras com um hífen, temos os adjetivos compostos. Por exemplo, camisa verde clara ou mochila azul escura. Ah, também temos os adjetivos primitivos e derivados. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Sabe quando você está usando uma blusa que não é bem azul, mas só azulada? Pois é, a palavra azul é o adjetivo primitivo, ou seja, não vem de nenhuma outra palavra. Já a palavra azulada vem de azul, então é derivada. Viram? É mais fácil do que olhar um lindo céu azul. E tem também os adjetivos pátrios, que mostram de onde alguém veio. Vamos criar uma frase com esses adjetivos? Olhem só! O menino brasileiro e o amigo argentino foram ao restaurante japonês. Opa! Temos vários exemplos aqui, hein? Viram que os adjetivos brasileiro, argentino e japonês dão a ideia de nacionalidade, de país? Pois é, bonitos! Esses são os adjetivos pátrios. E para terminar nossa aula, vamos com mais um adjetivo? É o meu preferido. Conseguem adivinhar? É o adjetivo bonitos, que serve para eu elogiar vocês que se esforçam estudando e me acompanharam em mais uma aula maravilhosa. Muito obrigada, bonitos! E agora vamos à nossa questão modelo. Leia o texto e responda a questão. O rouxinol. O palácio do imperador era o mais rico do mundo, inteira e completamente de porcelana fina, tão valorosa, mas tão frágil, tão sensível a qualquer toque que havia verdadeiramente que tomar-se atenção. No jardim viam-se as flores mais estranhas e nas mais maravilhosas estavam atadas campainhas de prata que tiniam para que não se passasse por elas sem as notar. Sim, no jardim do imperador tudo estava perfeito e estendia-se até tão longe que o próprio jardineiro não sabia onde terminava. Se continuava a andar, entrava-se no mais esplêndido bosque com árvores altas e lagos fundos. O bosque estendia-se até o mar, que era azul e profundo. Nosso enunciado pede o seguinte: segundo o texto, a porcelana do palácio era: letra A, estranha e maravilhosa; letra B, azul e profunda; letra C, fina, valorosa e frágil; ou letra D, sensível e prateada. Bonitos, antes de analisarmos as alternativas, vale lembrar que os adjetivos são palavras que acompanham substantivos para indicar suas características, como aparência, qualidade ou estado. A questão pede para que encontremos os adjetivos que caracterizam a palavra porcelana. Bora lá! Bom, primeiramente é claro que a porcelana não era estranha e maravilhosa, porque essas palavras foram usadas para descrever as flores do jardim, não a porcelana. Então, vamos eliminando a letra A. Além disso, pessoal, também não podemos afirmar que a porcelana era azul e profunda, porque essas características aparecem mais adiante no texto para descrever o mar e não o material do palácio. Podemos eliminar a letra B. Outra coisa, dizer que a porcelana era sensível e prateada também não confere. O texto até menciona que a porcelana era sensível, mas o adjetivo prateada aparece ligado às campainhas de prata, que estavam nas flores, e não a porcelana. Já entenderam, né? Eliminamos a letra D. Sobrou apenas uma opção, hein? O texto diz que o palácio era de porcelana fina, valorosa e frágil,
3 adjetivos que indicam exatamente as qualidades desse material. Então, tá certinho, bonitos. Marquem aí a letra C. Agora é hora de praticar. Bom exercício para vocês! E aí, bonitos e bonitas, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Jensen de Língua Portuguesa e a dica de hoje é sobre uma palavrinha que adora dar detalhes, o adjetivo. Vamos ver um exemplo? A menina alegre brincava no parque com seu cachorro peludo. Olhem só, bonitos, alegre é adjetivo, porque mostra como é a menina. Peludo também é adjetivo, porque mostra como é o cachorro. Os adjetivos sempre acompanham substantivos e servem para mostrar qualidades, aparência, estado ou jeito de ser de objetos, pessoas, animais e lugares. Então anotem aí. O substantivo é o nome das coisas. O adjetivo dá uma característica para esse nome. Ele deixa a frase mais rica, mais detalhada. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham curtido e agora vamos praticar! Fala galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Para a nossa primeira questão, acompanhem comigo. Leia o texto e responda a questão. 20ª SNCT. Dona Ciência aproxima conhecimento científico das crianças. Criada em 2016 para promover o conhecimento científico para crianças, a Dona Ciência será uma das atrações da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, SNCT, que será realizada de 16 a 22 de outubro, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. Por meio de gibis e vídeos curtos, essa simpática senhora explica de forma lúdica as descobertas científicas sobre os mais diversos temas, como aquecimento global, saúde e astronomia. Em uma das barracas, os visitantes poderão assistir aos vídeos e ter acesso a materiais com a personagem para engajar as crianças. A Dona Ciência foi idealizada pela professora da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Mônica Andersen. A ideia é ensinar diferentes temas em uma linguagem simples e acolhedora, sem deixar de lado a representatividade. Nosso enunciado pede o seguinte: a linguagem utilizada pela personagem Dona Ciência é: letra A, simpática e fácil. Letra B, simples e acolhedora. Letra C, representativa. Ou letra D, lúdica. Bora resolver! Tempo na telinha! Bonitos, o desafio é achar os adjetivos que se referem à linguagem da personagem. Antes de analisarmos as alternativas, vale lembrar que o adjetivo é uma palavrinha
que usamos para dar uma qualidade ou característica a alguém ou alguma coisa. Por exemplo, quando dizemos bola vermelha, vermelha é um adjetivo, pois mostra como é a bola. Nos textos, os adjetivos ajudam a deixar tudo mais claro, mostrando como são os personagens, lugares e até a forma como alguém fala ou se comporta. Agora, bora ver qual alternativa melhor responde a questão? Bom, primeiramente, dizer que a linguagem utilizada é apenas simpática e fácil não dá conta de tudo que o texto mostra. Apesar do texto destacar que a personagem é simpática e usa vídeos e gibis para ensinar, o foco está na forma simples e acolhedora com que ela trata os temas. Assim, eliminamos a letra A. Bonitos, dizer que a linguagem é apenas lúdica também não dá conta completa da resposta. Sim, o texto diz que a dona Ciência explica os temas de forma lúdica, mas a pergunta é sobre a linguagem, e a palavra lúdica, sozinha, não expressa a simplicidade e o acolhimento com que os temas são abordados. Assim, a letra D também deve ser descartada, bonitos. Além disso, pessoal, afirmar que a linguagem é apenas representativa não responde a pergunta como deveria. O texto realmente menciona a importância da representatividade, mas isso está relacionado à personagem e não à linguagem em si. Portanto, também eliminamos a letra C. Sobrou apenas uma opção, hein? O texto diz que a ideia é ensinar em uma linguagem simples e acolhedora, justamente para se aproximar das crianças, sem deixar de lado a representatividade. Desse modo, a alternativa correta é B de bonitos. Para a nossa próxima questão, acompanhem comigo. Leia o texto e responda a questão. No Dia da Educação, escritor Pedro Bandeira e professor infantil falam sobre relevância da data. Todo dia é dia. Todo dia é dia da educação para mim. A frase anterior foi dita pelo escritor Pedro Bandeira sobre a data comemorada neste domingo, 28, que marca o movimento em defesa da educação em diversos países, incluindo o Brasil. O ideal seria que as histórias e livros infantis fossem introduzidos na vida das crianças pela família, uma vez que a escola entra muito tarde na vida delas, comenta Pedro Bandeira, concluindo que os professores acabam sendo os verdadeiros responsáveis por incentivar os alunos ao hábito da leitura. Nosso enunciado diz o seguinte: o adjetivo destacado, infantis, se refere ao termo ou aos termos? Letra A, histórias e livros. Letra B, educação. Letra C, professores e escola. Ou letra D, leitura. Tempo na tela. Bonitos, antes de analisarmos as alternativas, vale lembrar que o adjetivo é uma palavrinha que usamos para dar uma qualidade ou característica a alguém ou alguma coisa. Por exemplo, se eu digo mochila azul, azul é o adjetivo, pois mostra como é a mochila. No texto, os adjetivos ajudam a deixar tudo mais claro,
mostrando como são os objetos, as pessoas ou até as histórias. Agora, bora conferir qual alternativa melhor responde à questão? Bom, primeiramente, dizer que o adjetivo infantis se refere à educação não está correto. No trecho No Dia da Educação, o adjetivo infantis nem aparece perto dessa palavra. Então, podemos eliminar a letra B. Além disso, dizer que infantis está ligado a professores e escola também não está batendo com o texto, hein, pessoal? Quando lemos com atenção, vemos que infantis aparece depois das palavras histórias e livros. E é exatamente essas duas palavrinhas que ele está qualificando. Então, a letra C também sai fora. Por fim, bonitos, afirmar que o adjetivo infantis está se referindo à leitura também não cola. O texto até fala sobre leitura sim, mas o termo infantis vem antes e está coladinho em histórias e livros, que são os verdadeiros termos que ele está caracterizando. Logo, a letra D também deve ser eliminada. Sobrou apenas uma opção, hein? No trecho, Pedro Bandeira diz que o ideal seria que as histórias e livros infantis fossem introduzidos na vida das crianças. Olha aí, o adjetivo infantis está qualificando histórias e livros, dizendo que são feitos para crianças. Por isso, bonitos, a alternativa correta é a letra A. Para a nossa última questão, vamos ao texto. O girassol. Sempre que o sol pinta de anil, todo o céu, o girassol, fica um gentil carrossel. O girassol é o carrossel das abelhas, pretas e vermelhas. Ali ficam elas, brincando, fedelhas, nas pétalas amarelas. Vamos brincar de carrossel, pessoal? Bonitos, anotem aí. Anil significa um tom de azul. Fedelhas significa brincalhonas travessas. E agora, o nosso enunciado. Os adjetivos que se referem ao termo abelhas são: letra A, amarelas e vermelhas. Letra B, pretas, vermelhas e fedelhas. Letra C, gentis e girassol. Ou letra D, céu e carrossel? Bora responder, bonitos. Tempo na telinha. Bonitos, antes de analisarmos as alternativas, vale lembrar que o adjetivo é uma palavrinha usada para mostrar como algo ou alguém é, ou seja, serve para dar uma característica ou qualidade a um nome. Por exemplo, quando dizemos flores coloridas, o adjetivo coloridas está dizendo como são as flores. Nos textos, os adjetivos ajudam a deixar as imagens mais vivas e cheias de detalhes. Agora, bora ver qual alternativa melhor responde à questão? Bom, primeiramente, amarelas e vermelhas não são os adjetivos que estamos procurando, bonitos. Apesar da palavra vermelhas estar se referindo às abelhas, amarelas está descrevendo as pétalas do girassol.
Então, a letra A pode ser eliminada. No poema, as abelhas são chamadas de pretas, vermelhas e fedelhas, que quer dizer brincalhonas. Essas 3 palavrinhas mostram como são as abelhas e são todas adjetivos. Por isso, a nossa alternativa correta é B de bonitos. Além disso, pessoal, gentis e girassol também não servem aqui. Gentil está dizendo como o girassol fica, e girassol nem é adjetivo, é um substantivo, o nome da flor. Por isso, a letra C sai fora. E as palavras céu e carrossel? Também não estão corretas, bonitos. Essas palavras também são substantivos, nomes de coisas, e não servem para mostrar como são as abelhas. Então, tchau, tchau, letra D. Bonitos, espero que vocês tenham aproveitado o encontro de hoje. Nos vemos no próximo Sexto Tempo. Tchau!